Programa Papo Esportivo, começando aqui no canal Oliveira Esportes. Um bate-papo com personalidades do esporte local, nacional e internacional. E estamos aqui toda sexta-feira no canal Oliveira Esportes. Te inscreve no canal, ativa o sininho, receba as notificações dos nossos conteúdos, programas, né? Tudo que a gente tiver colocando na rede, você vai receber se ativar o sininho aí, aqui na programação do canal Oliveira Esportes. Vai lá no canal, então, youtube.com/Oliveira Esportes. E também estamos na Rádio Web Digital, todo sábado, 11 da manhã, e também todo domingo, às 9 horas da manhã, em áudio, para você poder acompanhar esse bate-papo. Só lembrando, sexta-feira aqui no canal Oliveira Esportes, a partir das 20 horas, a gente já manda aí o nosso papo esportivo para o ar. E nós vamos conversar no programa de hoje com uma das personalidades do esporte de Santa Catarina. Não vou, deixar o jornalista esportivo fora, até porque é a pessoa que apresenta, o que está acontecendo, os fatos que acontecem no nosso esporte, né? E esse cara é um dos grandes de Santa Catarina, pode ter certeza disso. São aí muitos anos de jornalismo esportivo, de acompanhar as diversas modalidades, Olimpíada, Copa do Mundo, enfim, vamos bater um papo bacana, um papo legal, com nada mais, nada menos que Polidoro Júnior. Tá lá na capital, tá lá no seu escritório. A gente vê aqui, vai ver na imagem aí do Polidoro, réplicas da Copa do Mundo, flâmulas de diversos clubes do mundo inteiro, vários quadros retratando essa jornada do Polidoro pela crônica esportiva, não só de Santa Catarina, mas também do Brasil. É um cara do mundo, um cara do Brasil e também do mundo. Poli, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui no Papo Esportivo, falando para toda essa galera aqui que curte um papo com as personalidades do esporte local, nacional e internacional. E você é uma delas, Poli. Bem-vindo. Obrigado, Eduardo. Um abraço a todos que acompanham o Papo Esportivo. Muito feliz aí pelo teu convite. A gente bateu um papo sobre o futebol. E aqui atrás tem um pouco, sim, da história, mas já está faltando parede, porque a ideia eu coloco na parede em quadros, assim, competições importantes, porque se você guardar, você esquece. E aí eu prefiro botar aqui para ver sempre. Aí vem amigos aqui em casa, no escritório, vem familiares. Aqui atrás, eu não sei se dá para ver, tem um quadro da Copa do Catar, que foi a Copa do Mundo que eu estive. Então eu sempre vejo, relembro dos jogos. Antigamente a gente tinha foto na mão, né? No álbum. Hoje é tudo celular. Daqui a pouco rouba o teu celular ou dá uma pane, tu perde tudo. Então, o que eu posso, quando dá as credenciais dos eventos que eu vou, das competições, flâmula, como você falou, fotos das competições, aí eu vou guardando e vou lembrando de tudo que tem aqui no escritório e é muito bacana isso. Polidoro, como é que foi esse teu início no jornalismo? Já começou desde antes de iniciar uma graduação, começou pela curiosidade, enfim, como é que chegou no jornalismo esportivo, através de qual meios? Foi através já de um jornal, de uma revista, através do rádio, da televisão, enfim, como é que foi esse teu início aí de 40 anos de jornalismo esportivo, Polidoro? 45 ano que vem. 2024, 45. Eu sou da origem do rádio, né? A minha origem é o rádio. Quando novo, naquela idade assim, acho que 13, 14, 15 anos, você quer tudo, porque você não tem um direcionamento ainda. Então, eu jogava futsal pelo Instituto Estadual de Educação, no colégio do SESC, no ginásio do SESC, ali na Prainha. Tocava na banda do maestro Zequinha, também no Instituto Estadual de Educação. Corria atletismo, eu era fundista, fazia 10 e 15 quilômetros. Eu, Silvana Pereira, José Maria Nunes, eles eram os meus ídolos, né? Eu via esses top correndo, então eu queria ser de tudo. Chegou, por exemplo, o momento de servir o exército, ou pelo menos de me alistar. E aí veio uma ficha grande e pergunto: o que você quer no exército? Eu botei desde ser guarda lá na guarita até dirigir o jipe do exército. Então eu queria tudo e não queria nada. Eu não sabia o que eu queria ser.
E novinho, com 14 anos, sempre futebol e esporte. Jogava bola, era atacante, passei na peneira do Adolfo Konder, ali onde hoje é o Beira-Mar Shopping, com o Acácio, irmão do Souza, que jogou no Figueirense, no Avaí, grande lateral, campeão. Ali eu passei, a mãe mandou estudar, vai estudar que futebol não dá dinheiro. Naquele tempo não dava, hoje tudo milionário. Então, eu queria tudo. E o pai, meu pai Daquir Polidoro, do programa Hora do Despertador, famoso em Santa Catarina, mais de 30 e poucos anos de rádio, das 6 às 7 da manhã, um dia precisou de mim. E quando eu não estava ainda trabalhando com ele, eu ouvia as rádios do Rio e de São Paulo, era uma coisa natural. Ninguém pediu, eu gostava. E aqui em Florianópolis entrava muito bem a onda curta da Rádio Tupi, da Rádio Globo, Panorama Esportivo, etc. e tal. As feras do Apolinho. Eu ouvia as rádios de lá. Aqui em Floripa, antigamente, era futebol carioca, depois paulista, depois Avaí e Figueirense. Não eram os primeiros clubes. Nós não tínhamos calendário. Então aqui era Flamengo e Vasco, depois Botafogo, Fluminense. Aqui até se gostava de América, do Bangu, enfim, mas era o futebol carioca. E aí um dia o pai falou: amanhã, isso era julho de 79, frio danado, quando aqui era inverno ainda, quando se tinha inverno. Amanhã contigo tu vai começar na rádio. Eu não tinha experiência nenhuma. Ele não falou como eu tinha que comentar as notícias, eu sabia que eram notícias do esporte. Então eu já preparei, não dormi aquela noite direito, claro, 14 anos, e aí eu dei as notícias do futebol carioca, paulista, depois alguma coisa de Figueirense e Avaí. Então eu comecei com ele em 79, 6 da manhã, acordamos 5 da manhã, ele tinha um Fusca, fomos lá para o Morro da Cruz, lá era a Rádio Diário da Manhã, que hoje é a CBN, e ali eu comecei. Fiquei com o pai, acredito, um ano e meio. Em seguida já me puxaram para a TV, o Aldírio Simões, para a TV Catarinense RBS, hoje NSC. O Roberto Alves já me puxou para a TV Cultura um ano com a RBS, já fui para o Bola em Jogo, e aí não parei mais. Então eu mal comecei, já entrei na imprensa e fui. E agora completo em 2024, 45 anos de imprensa, eu fiz dia 1º de agosto, 10 anos de mídia digital. Que é um caminho praticamente que inevitável, né, para os jornalistas aí que ainda temos os meios tradicionais, mas muita gente paralelo já tem aí o seu caminho trilhado com a sua audiência no jornalismo digital. E a gente já vai falar disso logo aí na sequência. E foi o teu início, então, foi como um apresentador, vamos dizer assim, quase como É, seria um plantão esportivo hoje aí na quem entende, quem sabe um pouquinho da estrutura de como funciona uma transmissão esportiva, seria um plantão, mas foi como um apresentador. foi. Estava apresentando as notícias do esporte, porque o pai era o apresentador principal, a hora do despertador. E eu entrei, acho que 30, 40 minutos depois, quando começou o programa, era 1 hora, e falei, acredito, 5 minutos. É que a gente não guarda, antigamente não se guardava, e o jornalista não fala dele, fala sobre os outros. Então eu tenho pouca coisa, por exemplo, foram 25 anos setorista de Figueirense e Avaí. Se eu tivesse uma foto de cada viagem que eu fiz, os meus companheiros de trabalho, muitos deles já faleceram. Posso citar, por exemplo, o Murilo José, narrador da Camisa Amarela, que é o pai do Carlos Eduardo Lino, do Sport TV, que é Manezinho da Ilha, Cacau, e o pai do André Lino, que foi narrador durante muito tempo, do Premier, que era parceria ele e o Paulinho Criciúma, narrador e comentarista. Então, se eu tivesse... Eu não tenho foto com o Murilo José. O Murilo, quando faleceu, nós chegamos vindo de uma viagem para Santa Cruz do Sul. Figueirense e Avaí jogaram lá seguidos. Era a Série C do Brasileiro. Viemos de uma viagem, acho que era domingo, que a gente chegou aqui segunda. Ele faleceu na quarta. Não tem uma foto com o Murilo José. Foi o narrador que talvez eu tenha mais trabalhado. A gente não falava da gente mandar foto aqui para revelar em São Paulo. Aqui tinha a Real Color, era caro para revelar foto, era aqueles filmes, né?
e depois veio a Polaroid, etc. E era caro porque a Real Color mandava para São Paulo voltava, então demorava um pouco. Mas se eu tivesse uma foto de cada estado que eu fui, com cada companheiro de trabalho, meu amigo, eu tenho hoje um arquivo de 9.000 fotos do futebol catarinense. Eu teria, acredito, de 30.000, mas eu não guardei, a gente não fala sobre nós. Então eu não tenho nada, para tu ter uma ideia, eu não tenho nada gravado de programa meu no Diário da Manhã. Não tem. Eu e meu pai. Eu não tenho a voz, eu e meu pai juntos. Eu não tenho um programa inteiro da hora do despertador. É que a gente não dava bola, ia lá, fazia, amanhã outro dia. Mas é triste porque se perde a memória e a história fica para trás. Então está só na minha lembrança. E é isso que a gente guarda para sempre. Maravilha. E, Poli, então, e a tua ida para trabalhar diretamente com o jornalismo, né? Ah, vou para as transmissões, vou me envolver de certa forma aí nas transmissões, claro, do Avaí e do Figueirense, que é o que as emissoras da capital trabalham, né? Como é que foi a tua transição, vamos dizer assim, de fazer o bloco do esporte para uma transmissão? Então, foi tudo muito rápido, porque o programa do pai era um canhão de audiência. Aqui na época diziam que era o que seria o Jornal Nacional de hoje. Então, em Florianópolis, naquela época, década de 70, 60, eu comecei em 79, quase não tinha TV. Era TV preto e branco, quem tinha era considerado rico, né? Depois veio a TV em cores. E aí, então, o rádio era o grande amigo da sociedade. O rádio era fantástico, fenomenal. Depois ele se perdeu um pouco no sentido de ter muita concorrência, mas era o número um, era o rádio, era o amigo de todo mundo. E certamente alguém ouviu, né? Eu falando lá, me apresentando, que em seguida o Aldírio Simões já me levou para a TV Catarinense, em seguida o Roberto já me pegou para a TV Cultura, já comecei a fazer rádio e foi um atrás do outro. Eu fui aprendendo com a banda tocando. Eu não tive nenhum ensinamento, nenhuma escola. Para tu ter uma noção, o pai não falou assim: ó, tu fala 5 minutos, imposta a voz, não erra, tenta não errar. Eu não tive preparo algum. O pai falou: amanhã é contigo, que ele já era meio durão assim, né? E eu não tinha nem noção da responsabilidade que era falar no programa dele. Mas foi engraçado que depois da primeira semana, as pessoas já diziam: ah, tu que é o filho do Dakir Polidoro, meu pai. Eu falei: sim, sou eu. O pai me batizou de Polidoro Júnior, né? Que o meu nome é Dakir Polidoro Júnior. Nome do pai, Dakir Newton Polidoro. Então, na rádio, a fama dele se formou Dakir Polidoro. E ele me batizou Polidoro Júnior. Ele falou para mim: a partir de hoje tu és Polidoro Júnior. Poderia ser outro nome? Tem gente que não usa o seu nome, né? Normalmente atrizes, atores não usam o nome de batismo, Nome usam artístico, outro né? nome. Cantores também, né? E aí o pai falou: não, tu és Polidoro Júnior. Eu falei: tá bom. Eu não tinha noção de nada, era um guri, 14 anos, para mim tudo era festa. E aí eu comecei a ser reconhecido pela voz. E teve um caso uma vez na Guarujá, tinha um meia-idade sentado assim na recepção da rádio. Eu cheguei e falei: bom dia, bom dia. Daí ele assim: Polidoro Júnior. Ele era deficiente visual e aí ele já reconheceu pela voz. Então são momentos assim, legal. Depois chegar no estádio, o torcedor já pedia autógrafo, bater foto, grandes momentos de Avaí e Figueirense. Então foi tudo assim, foi acontecendo. Eu ia errando e ia corrigindo. Em casa a mãe dizia: ó, oh, falasse errado aí o nome. Isso aqui não existe. Então a escola, eu não tive faculdade, né? A minha escola foi da vida. Já entrei e fui. E aí então eu fui me corrigindo, tendo ética, aprendendo com os mais velhos, tendo humildade de ouvir. E aí eu fui melhorando e passando isso para os outros também. Então, o teu jornalismo é o jornalismo da vida, de Da aprender vida. da vida. Então, foi um jornalismo É, foi se fazendo com toda a tua experiência desde os teus 14 anos.
Isso, daí tu viaja o primeiro jogo, a transmissão não entra, o retorno cai, chuva, choque, porrada com torcida, pedrada, tira o teu equipamento, sai no cambodão da PM. Ah, aconteceu de tudo, cara. Tu foi aprender, tu vai aprendendo no dia a dia e fica cascudo, assim que é bom. É, Não desmerecendo quem tem a faculdade, não é o caso. claro, claro. Eu já entrei direto com os bons, porque naquele tempo, para tu entrar numa equipe de rádio, tem que ser bom, cara. Bom na É, impostação de voz, bom na tua voz. Não era qualquer um que entrava em rádio. é, Então, tu tinhas, era uma baita de uma escola. Eu estou falando da década de 70. Depois veio a de 80. Então, as rádios foram crescendo. Aqui, para mim, Figueirense e Avaí foram conquistando espaço. Até então, eram times que ninguém dava bola. E aí tu, Avaí vai para a Série B, B para A, Figueirense para A, Copa do Brasil. Aí já muda de patamar. E tu começa a viajar, tu ganha experiência, conhece outras culturas, e aí tu mesmo se transforma. Começa a estudar mais, tenta o inglês, começa a estudar a cidade, a primeira viagem de avião, primeira viagem de carro para o interior. Eu acho que se não fosse o futebol na minha vida, eu não conheceria, talvez, né, nem 10% de tudo que eu conheci, de cidades, competições, países. Acho que não. com certeza. E vou fazer aqui um pequeno link, Polidoro, da época, eu comecei com 16 anos na Rádio Difusora de Itajaí, né? Ah, E legal. vou ver aqui alguns nomes, se tu tens alguma lembrança ou alguma pequena conexão, História. história. Aldo Pires de Godoy. O Aldinho, nosso amigo, trabalhamos aqui na Guarujá. Claro que antes dele vir para cá, a gente se encontrava nos estádios, principalmente em Itajaí. Grande narrador esportivo, baixinho, de cor, raça negra. Olha, um gentleman muito querido, um amado, e realmente faz muita falta o nosso Aldinho. Meu Deus, se faz, né? É um cara que tá louco pra. Era uma das referências da narração. Eu tinha uma fita, Polidoro, que eu gravava as narrações dos gols do Marcílio com Aldo. E hoje eu não sei o que aconteceu com essa fita. Pois é, se perde, né, no caminho. Se perdeu no caminho, nessas transições de volta do Rio Grande do Sul, da graduação, pra cá, Às pra vezes uma lá. mudança, muda de uma casa para outra, ou chega alguém, leva e joga fora sem saber o que é, enfim. Pedro Lopes. Ah, Pedro, grande presidente da federação, também peguei na época de narrador, convivia muito bem com Pedro Lopes, Pedro José de Oliveira Lopes, um ser humano fantástico também. Tem os problemas dele com a federação, CBF, clubes, mas foi um grande presidente da federação. E para mim, o cara que me colocou no meio da comunicação, Melo Filho. Ah, foi? Legal. Melo Filho. Foi o cara que era o Oh, comandante da equipe. A gente se encontra ali nos grupos de imprensa e também nos estádios esporadicamente. É uma pessoa que eu tenho vontade de trazer aqui para o programa Papo Esportivo, que esse também tem muita história para contar. o Poli, Melo, o Melo, ele, a gente se encontrava nos estádios, é uma referência da imprensa de Itajaí e região. Ele também era muito importante, nos tratava muito bem, porque a gente se encontrava sempre. Quando era rádio, estava toda hora nos estádios. Então, a gente se dava bem, eu entrevistava ele, ele me entrevistava. Era legal essa convivência. Eu sinto falta. Hoje eu não estou em rádio, estou na mídia digital, porque eu penso que você não pode repetir. Eu queria coisa nova. E aí eu entrei na mídia digital, afastei um pouco do rádio. Recebi vários convites, mas preferi ficar na mídia digital para poder fazer o que eu quero fazer, o que eu projeto fazer e ir nas competições, porque senão eu não poderia ir. Ficaria trancado na rádio, só fazendo coisas daqui, de Santa Catarina, uma ou outra viagem. E aí eu preferi entrar na mídia digital. para poder acompanhar mais amplamente os principais É, eventos, ficar livre. os Ficar livre. principais eventos não só do esporte, mas também do futebol, que é realmente o carro-chefe, né? Quantas Isso. Copas? Copa do Mundo, a Copa do Catar, essa é de 22.
Aí Marca... bateu na trave a Essa Copa do ficou. Mundo. Essa do Catar ficou marcante, né? Então vai ser a tua Copa marcante, pelo menos por enquanto, por ser a primeira e em loco, né? Porque o torcedor, o ouvinte tem que entender que tem aquelas que a gente cobre no trabalho, seja na rádio, seja na TV, seja no jornal, e tem aquelas que você vai, que eu cobri no trabalho. A Copa de 82, na Espanha, a de 94, que eu considero a dos Estados Unidos, a de 2014, que ficou uma magoazinha, porque eu fiz o seminário da FIFA no Costão do Santinho, a FIFA me credenciou, eu era da RIC, da Record, fiz o esquenta na Granja Comari e não fui credenciado para a Copa do Mundo no meu país. Simplesmente não fui. Aí me cortaram, eu falei, não pode? A FIFA me credenciou para o seminário. Eu fui para a Granja Comari. No filé mignon estou fora? Eu fiquei fora. Não entrei. Voltei para casa, para Floripa, e fiz a Copa daqui. A de 2018, mesma coisa. Só que daí, não podemos esquecer que tem a Copa das Confederações, que eu fiz em 2013, que a FIFA também me credenciou. Então vamos melhorar isso. 2013, Copa das Confederações, eu fui o Brasil todo com a seleção brasileira até a final contra a Espanha. Seminário da FIFA 2014 eu fui. Granja Comari eu fui, eu falei, eu estou na Copa do Mundo, né? Não estava. Eu acho que me tiraram, não me deram credenciamento, porque eu era da Record. Record Globo, não deixaram entrar. Se eu fosse de qualquer outra rádio, TV, web, eu teria entrado. Aí não fui. Fiz a mesma coisa na Copa das Confederações de 17, na Rússia. Fui para Moscou. Falei, estou indo para Moscou, FIFA me credenciou, estou na Copa do Mundo 18. De novo. Bateu na trave. E aí a de 22 eu fui. Então tem quatro Copas do Mundo e essa em loco, que foi a Copa do Catar. Aí depois tem Copa América, foram 4, 2011 na Argentina, 15 no Chile, 16 na Estados 16 nos Unidos. Estados Unidos, tudo em loco, indo lá. E a Copa América, aquela do Messi, gol do Di Maria, porque eu acompanhei, torcedor da Argentina, não gostava do Messi. Vaiava, ofendia, xingava. Eu acompanhei nos estádios. Falei, mas diziam que ele era espanhol, que ele não cantava o hino. Aí chega a Copa América no Brasil, ele joga muito, o Di Maria faz o gol, ele ganha e depois ele se consagra e se eterniza, não no mesmo patamar, mas não tão abaixo, eterniza junto com Maradona. Então tu tem Maradona, tu tem Messi. Eles gostavam mais do Tevez, Carlitos Tevez, do que do Messi. Eu vi, ninguém me conta. E aí então foram essas Copas América, 2 Copas das Confederações, 4 Copas do Mundo e uma em loco que foi a do Catar, que para mim, mesmo não ter ido nas outras, essa aí, pelo que todo mundo fala, o que eu vivi, foi a melhor Copa das Copas. Com certeza. E só para fomentarmos mais essa informação, Carlitos Tevez hoje técnico do Independiente, Isso. lá da Argentina. E Jogos Olímpicos, alguma coisa, Polidoro? A Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro, foi outra situação engraçada, porque eu nunca fiz Olimpíada. Eu nunca pedi para fazer Olimpíada, eu só queria futebol, futebol, futebol. E aí eu mandei e-mail, recebi a abertura de credenciamento, mandei e-mail para o Comitê Olímpico Internacional. Para o torcedor entender, a gente não sabe quem aprova e quem não aprova. Tu manda a documentação toda, alguém lá avalia, se tu for credenciado, passa, antes da tua confirmação, por um comitê de segurança, eles fazem uma varredura na tua vida para ver se tu tens algum tipo de crime, se estás com mandado em aberto, eles fazem uma varredura. E aí, depois de aprovado isso, aí tu ganha o credenciamento.
Então, isso, a Olimpíada eu mandei para o Comitê Olímpico Internacional. Eu não lembro se é na Suíça ou na França, não lembro agora onde é que é, o COI. E aí veio, quando veio eu vibrei, né? Olimpíada no Rio, eu não pedi agora para a França porque eu quero ir para a Copa América nos Estados Unidos. Vai ser outra Copa América fantástica, de seleções de futebol masculino. E também os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, que foi 2019, e aí foi o COB, Comitê Olímpico Brasileiro, que me botou na cara do gol, pedi a inscrição, e o COI também acabou aprovando. Então eu fui para Jogos Pan-Americanos, porque eu fiz em Santa Catarina 17 Jogos Abertos. Eu adorava Jogos Abertos em Santa Catarina. Aquelas equipes fantásticas que eram formadas na Rádio Catarinense de... Era a Rádio Catarinense de Joaçaba. Esportes. Foi Joaçaba, foi Concórdia, eu, Sestrem, Mirandinha, Duda, meu Deus, um monte de gente. Fossile de Joinville. O Sestrem contratava a gente e a gente ia para os jogos. Era Rede Catarinense de Rádios. Rede Catarinense de Rádios. Juntava todo mundo, quem podia trabalhar. O Sestrem era especialista em ciclismo, eu era natação e atletismo, que eu já gostava, aí volta lá da juventude, que eu corria com José Maria Nunes e Silvana Pereira, e aí eu falei, Nunes, Sestrem, o que tu gosta? Eu quero inicialmente natação e atletismo. Quando terminar essas competições, eu vou para o futsal, vou para vôlei, para ser repórter na pista, né? Então eu tive 17 jogos abertos. E a forma de me reencontrar foi indo para a Olimpíada, que não tem, é outro mundo, maior evento poliesportivo do mundo, e Jogos Pan-Americanos. Aí eu me vi naqueles nossos Jogos Abertos de Santa Catarina. Então foi muito bacana. Jogos Abertos também foi minha primeira grande, minha grande cobertura em 2001 em Itajaí, né? Itajaí. Jogos Abertos, eu fazia o... O meu Começando, primeiro né? Jogos Abertos foi Itajaí, na década de 70. Foi... Como a gente estava iniciando, né, Poli? Aí o Melo jogou para fazer bolão 23. Punhobol, Bolão 23, que eu nunca tinha ouvido falar, fui conhecer nos Jogos Abertos, né? Era Sim, muito engraçado. Xadrez, cobria até xadrez. tênis de Não mesa. entendia nada de xadrez. Foi Mas o bolão, depois eu fui pro tênis de mesa. tênis de mesa também gostava. E aí Muito depois, legal. numa ausência, se eu não me engano, o jogo tinha um jogo à noite. Tiro carabina, tiro ar Isso, comprimido, exato. E aí essas competições até foram em Blumenau depois, né? tiro ao prato. As competições de punhobol não, mas as competições de tiro foram em Blumenau, né? Naquele JASC, em Sim, 2001. nós temos uma legião de atletas excelentes em várias modalidades e a briga sempre era Blumenau, Florianópolis, Joinville, mas era assim, Jogos Abertos em Criciúma, Concórdia, Itajaí. De Florianópolis eu não gostava, gostava de viajar e cobrir no interior que era melhor. Cidades menores assim que era bacana ter. Ficava todo mundo junto. São Bento do Sul. Então eu fui muitas vezes pela equipe do Sestrem e depois a Fesport me contratou. Aí já era hotel 5 estrelas, mordomia, diária, E quando era com era vocês, muito era bom. alojamento daí. Sestrem a gente dormia em colégio. Alojamento em Eu achei que colégio. a gente ia ficar eu achei que a gente ia ficar em hotel. Aí o Sestrem me contratou para Rio do Sul. Aí eu falei, não, não, não. Alojamento, dormindo, era as cadeiras das escolas, do lado do teu colchão, tu dormia ali. Aí eu falei, não, Sestrem, assim, não, Polidoro, não faz isso comigo. Tá todo mundo aqui. Daí eu falei, então tá bom. Depois tu acostuma, né? Tu tá junto com todo mundo, tá no bolo. Dormir no chão, no hotel 5 estrelas ou no hotel 2 estrelas é a mesma coisa porque tu tá com o bolo lá da turma, tu nem dá bola para isso. Então, aí depois eu não reclamei mais. Aí quando a Fesport me contratou, aí já era hotel 5 estrelas, era o melhor hotel. A Fesport antes reservava as acomodações. Aí o que aconteceu? Eu lembrei que era bom do tempo do Sestrem, porque porque tu estava junto.
tomava banho ali, era banho coletivo, se divertia, um pegava no pé do outro, aí eu senti falta daquele tempo do vocês também. Então, é assim, coisas da vida. Com certeza. E até uma história curiosa, Polida, para a gente compartilhar aqui com o nosso público, nós tínhamos uma transmissão 8 horas da noite, tá, Jair? Era o futsal, né? E já estava o nosso comentarista, o falecido seu Adão Goulart, né? Seria o comentarista Ah, o daquela. Adão, nosso amigo, bem lembrado. Seu Adão seria o comentarista, o Tanaka seria o repórter e o Célio Marinho seria o narrador, né? Célio Marinho, outra lenda. Zélio Prado, Zélio Prado, claro. E vamos aí, lembrar, Gastão de Bois. esses três seriam a equipe da transmissão. E eu cheguei, eu digo, vou lá dar uma. Vou aproveitar que era caminho de casa, vou passar lá e vou olhar o jogo. E aí deu o horário do jogo, o Célio Marinho não chegou. O Célio Marinho não chegava. E aí o Tanaka disse, vou abrir isso aqui, né? Vou abrir a transmissão, e depois, né? Aí abriu a transmissão, chegou o Célio Marinho, 8h10. Aí o Célio Marinho olhou, tá todo mundo trabalhando, vamos sentar aqui e vou ver o jogo. Claro. Era bem a cara do Célio Marinho, né? Grande professor Célio Marinho, às vezes nós viajamos também para vários jogos de Série D de Campeonato Brasileiro com o Marcílio. Esse é um dos especiais aí da imprensa, como profissional e como pessoa, viu, Polidoro? Não tenha dúvida. Papo esportivo aqui do canal Oliveira Esportes, toda sexta-feira às 20 horas, sempre um bate-papo com personalidades do esporte local, nacional e internacional. E, né, chegamos também na Rádio Web Digital todo sábado, 11 da manhã, e também no domingo, às 9 horas da manhã. Desta vez, estamos conversando com Polidoro Júnior, um dos grandes da comunicação esportiva de Santa Catarina. E nós estamos, então, né, aqui no nosso canal no YouTube, até ative o sino para receber as notificações, programas, conteúdos, transmissões aqui do canal Oliveira Esportes. E falando em meios digitais, né, a gente vai perguntar aqui pro nosso convidado, Polidoro, como é que foi essa tua saída, essa tua transição do meio tradicional, rádio, TV, jornal, para esse meio digital? É que, na verdade, eu sempre quis fazer alguma coisa a mais do que eu estava fazendo. Por exemplo, rádio. Quando eu estava em rádio, eu queria fazer alguma coisa para deixar para as futuras gerações. Eternizar em jornal, por exemplo. Aí, quando eu estava no Havaí, eu criei e lancei por anos o Jornal do Leão da Ilha, Jornal Nação Azurra, no Figueirense Nação Alvinegra, quando eu era setorista. Eu sempre quis fazer algo além do que eu estava fazendo. Fiz a revista do Havaí, campeão brasileiro em 98, vendeu como água. Levei Dão, César Silva, Pratiati, Altair, vários jogadores lá no calçadão da Felipe Schmidt. A torcida foi comprar a revista na banca da Helena e já autografava. Não tinha muito contato do atleta com a torcida. E não tinha essa frescura de hoje, que a assessoria de imprensa bota um para falar, o repórter setorista tem uma ou duas perguntas, no máximo, e ninguém fala com ninguém. No meu tempo, não. Eu entrava no vestiário, jogador, eu fui lá, levei quase o time inteiro para assinar a revista do Havaí campeão brasileiro. E aí eu sempre gostava disso. E foi quando, em 2013, eu falei, eu vou para a mídia digital, que até então eu era de rádio, TV e jornal. Eu sou do tempo do telex, do fax. Eu não, do orelhão, eu transmitia com um gravadorzinho, quando eu ia no treino na ressacada. Ali não tem mais o orelhão, que é o telefone público, para quem não sabe. E aí eu botava o meu gravador na boca ali do telefone e saía na rádio. Saiu o som na rádio de qualidade. Não tinha celular. O primeiro celular que eu trabalhei foi um PT 650 da Motorola, que era gigantesco, pesava sei lá quantos quilos. Então eu resolvi mudar e tinha uma expectativa de como seria a mídia digital, porque no estúdio, quando eu apresentava programa, apareceu um computador, como é que usa isso, como é que faz um e-mail, as dúvidas da época. E hoje, mídia digital é a mídia mais forte do mundo. A mídia digital hoje passou a mídia tradicional. Então, eu tinha esse pensamento, eu vou mudar para esse ramo. Em 2013, dia 1º de agosto, eu tinha Orkut antes, depois fui para o Facebook. Aí eu juntei
Facebook, Twitter, criei um Instagram, Polidoro Site, e fiz o site, que é o polidorojunior.com.br, que é o pai de todos ali, das minhas redes. E juntei tudo dia 1º de agosto de 2013. Então, agora, 23, 1º de agosto, eu fiz 10 anos de mídia digital. E como mídia digital, já fui para a Copa do Mundo, Copa América, Olimpíada, Jogos Pan-Americanos, fiz tudo, sendo mídia digital. E não paro mais. Então, para mim, foi a grande mudança de coisas que eu já fiz, ficou no passado, e agora uma nova etapa da vida, até porque nós, profissionais, temos que nos modificar, nos atualizarmos. A gente não pode ficar parado naquilo. Se você ficar parado numa coisa só, tá bom. Que hoje é muito rápido e a mídia digital é excelente para isso. Inclusive, nós saímos de um web rádio para o YouTube, né? E também temos aí os nossos demais meios, o Instagram, que é onde a gente informa aí as notícias, né? Canal Oliveira Esportes, o nosso Instagram aí para acompanhar as informações do esporte. Inclusive, muitas informações a gente sempre dá aquela checada lá nas páginas do Polidoro Júnior, especialmente se tratando de futebol catarinense, né? A gente vai sempre dar aquela olhadinha lá no Polidoro, que tem sempre uma informação, muita informação bacana. Né? Quando a gente não sabe de algum clube, algum adversário dos times da região, a gente vai lá no Polidoro Júnior, que o Polidoro Júnior sempre tem aquela informação. E nessa dos meios digitais, Polidoro, tem sempre aqueles canais de comunicação com os clubes do interior, né? Fora do eixo capital, fora do eixo continente ilha, né? Então, eu preferi, quando eu comecei esse trabalho, e aí você cita bem uma situação bem importante, eu não queria ficar só com Figueirense e Avaí, já sabendo das dificuldades do dia a dia de hoje. Por exemplo, o Avaí, às vezes, passa um dia, dois sem postar nada. O Figueirense também. Como é que eu vou me virar com notícia se nós não temos acesso aos jogadores? Claro, tem as fontes, você dá alguma informação de contratação, de saída, de salário atrasado, E isso procura 10, fazer 20 algum... anos atrás, né, Polidoro? Era mais acessível, né? O cara era Claro, setorista, já chegava, já conversava com o jogador, diretamente com o jogador, diretamente no vestiário. no vestiário. Tinha até assessoria de comunicação, mas não do Era jeito que livre, existe hoje, né? Era livre. Aí era hoje tem livre. o dia de coletivo é só na quinta-feira, tal horário, fala tal jogador, né? É como tu falasse, é muita frescura, né? Não é complicado, é frescura. E a outra coisa, pior para eles, porque ao invés de eles se juntarem a nós, eles ficam longe. É pior para eles, porque nós temos o acesso à grande torcida, a mídia valoriza mais os clubes e não cobramos nada. Por isso que eu acho engraçado quando tem clube que é cobrar de rádio. Pô, nós falamos o dia inteiro de Avaí e Figueirense, de Joinville, de Marcelo Dias. Nós falamos o dia inteiro de todo mundo. Não cobramos R$ 1. É de graça para eles. Querem cobrar de nós de rádio? Isso é uma vergonha. Então, o meu espaço é dedicado para o futebol. E aí, quando os clubes se fecham, é pior para eles. Então, eu resolvi e decidi, vamos cobrir Santa Catarina. No começo, é claro, o torcedor daqui ficava bravo. Pô, tá falando de Chapecó? Tu não é de Chapecó. Qual o problema? Milton Neves é do Brasil, é do mundo. Ele fala de todo mundo, ele não fala só de São Paulo. Né? O Mauro César Pereira, o Galvão Bueno tem que falar de todo mundo. Então, eu estadualizei a minha cobertura, a nossa cobertura, que tem uma equipe também, tem meu filho que trabalha comigo, o Rodrigo. Eu estadualizei e fiz um gol de placa. Porque se eu tivesse ficado só com o Figueirense amanhã, eu estava morto. E tem hora que eles levam 2, 3 dias para postar alguma coisa. E quando posta é o que interessa para eles. Eu quero falar de todo mundo. Aí eu abri um leque grande. No começo foi assim, batalhado. Hoje estou em praticamente todas as assessorias. Eles querem estar comigo, com notícias. Tem vários jogadores que me seguem, treinadores, ex-atletas. Será que eu estava errado? Não, não estava errado.
Eu fiz uma cobertura estadualizada e, graças a Deus, hoje conseguimos, em 10 anos, ter uma rede de colaboradores, de informantes, que nos deixa, assim, sempre em primeiro lugar, no sentido de divulgar as notícias, de poder informar a todos e de valorizar os nossos clubes. Eu não fiquei só na capital. Hoje a minha cobertura, ela se estadualizou e eu estou muito feliz com isso. Com certeza, e nós também, né, Polidoro? Porque quando a gente quer buscar alguma informação dos clubes de Santa Catarina, a primeira, né, a referência é Obrigado. o Facebook do Polidoro Júnior, né, para a gente poder fazer essa. Inclusive, quando a notícia vai, como ela tá no Facebook, a gente coloca a fonte Polidoro Júnior, né? É porque é o seguinte, para mim, há 10 minutos já é passado. Então tem que ser agora. A notícia é agora. Acabou o jogo. Algumas pessoas se surpreendem ainda, eu acho engraçado. Pô, já acabou o jogo, já postasse? Claro. Se acabou o jogo 18 horas, eu não tenho que postar 19. É 18:02, 18:03. Já agora. E daí eu me sinto bem, porque aí eu estou em cima do lance. Se o ouvinte, o telespectador, o leitor vai acompanhar às 8 da noite, é o tempo dele. Mas o meu é agora. Eu fui para competições fora do Brasil, que, por exemplo, na Itália, que nós fomos lá no San Siro, que era Inter de Milão e Barcelona, o Messi ficou no banco, era Champions, estava jogando o Avaí Figueirense a rodada normal. Pessoal, tu não vai ver o jogo? Vou, mas também vou ver o nosso. Aí eu estava postando com um fuso horário. Lá teve um dia que eu dormi 4:30 da manhã, porque a gente estava além de 5 horas. E o jogo estava rolando aqui e começou acho que 9 da noite, no Brasil. Então, quando terminou perto da meia-noite, 9:30, meia-noite, eu estava lá 4:30 da manhã, estava acordado, para divulgar o jogo. Eu fico agoniado, eu não ia dormir direito. Então, eu tinha que divulgar naquele momento, mesmo sendo 5 da manhã na Itália, o resultado do Avaí, ou do Figueirense, ou do Criciúma, ou da Chapecoense, de todo mundo que tiver que jogar naquele dia, divulgar na hora. Porque divulgar 5 horas depois, eu vou ter que arrumar um médico e vou ficar doente. Com certeza. E agora, Polidoro, para a gente dar uma passeada aí pelo futebol, que é realmente o que a gente mais coloca, nós aqui no canal Oliver Esportes, o Polidoro nas suas mídias. Como é que tu avalia aí a Série A do Campeonato Brasileiro sem a presença de um representante de Santa Catarina? E se o Tigre tem essa possibilidade de chegar na próxima temporada e não só de chegar na Série A, mas também de ficar na Série A e, como eles mesmos dizem no cântico da torcida, né, jogar pela América, eu imagino. Claro, o Criciúma tem totais chances de subir, não está garantido, porque o pelotão de cima está muito colado. Como também a Chapecoense não caiu, e muito menos o Avaí por enquanto. Estão perigando. Tanto em cima como no Z4, está tudo muito próximo. Está um campeonato bem atípico, nivelado. Você não sabe se o Criciúma vai subir. Você não sabe se vai cair mesmo a Chapecoense. Se o Avaí escapou. Ninguém está garantido em nada. Então nós vamos ter, agora está indo para a 26ª rodada, vai até 38, nós temos que ter muito cuidado, cada ponto ser comemorado. E é muito ruim não ter nenhum time de Santa Catarina na Série A. É muito ruim. Mas acredito que o Criciúma vai subir. Mas ele vai oscilar assim. A torcida fica braba, fora tem Cate, aí ganha o jogo, fica tem Cate. É essa oscilação que deixa o torcedor muito instável, ele não tem certeza de nada. Mas tomara que o Criciúma suba e que Avaí e Chapecoense escapem. Porque já não temos ninguém na Série A. Se o Criciúma não subir, mais um ano sem ninguém na Série A. É ruim para o nosso futebol. Nós caímos muito. Por quê? Má gestão dos clubes. Estão colocando qualquer um na presidência. E para tirar depois, meu amigo, vai tempo. E de quem é a responsabilidade? Dos conselhos deliberativos. Estão botando qualquer um na presidência. Não estão cobrando dos dirigentes que saem devendo e ficam e deixam os clubes lá embaixo na rabeira. Figueirense deve 200 milhões, Avaí 160.
Joinville não tem série. Criciúma, por sorte, é um clube rico, senão estaria afundado. Então, nós perdemos muito caminho por culpa dos próprios dirigentes, que cuidam do dinheiro dos outros, do dinheiro do clube, do dinheiro do sócio, do dinheiro do apaixonado, do dinheiro do patrocínio. Ele é um síndico que tem que cuidar bem do condomínio. Então, não estão cuidando bem. E a coisa que mais me deixa enraivecido é o cara deixa um rombo gigantesco no clube, entra outro presidente e o bandidinho não está bem, está desfilando na rua, vai nas festas, ninguém cobra de nada, de ninguém. E quem é o prejudicado é o clube. É o torcedor que ama o clube. Futebol virou um balcão de negócios, né? Essa é que é a verdade. Não adianta o torcedor falar, ele ama. Ninguém ama nada. Quem ama é o torcedor apaixonado. O dirigente que entra, se ele entra com um clube que já é SAF, ele já entra sendo dono. O Ronaldo é dono do Cruzeiro. Ele ama o Cruzeiro? Não, ele não ama o Cruzeiro. Ele jogou no Cruzeiro. Ele viu uma oportunidade de negócio. E assim por diante. Jogou lá, ele tem paixão, ele ama dinheiro e clube na Europa, seleção brasileira, ele é uma história grande. Ele viu uma oportunidade de comprar um clube no Brasil e comprou. Não é que ele ama o Cruzeiro. Quem ama dá de graça. Quem ama faz de graça. E hoje o futebol virou isso, um balcão de negócios. E tem cada picareta em clube, eu vou te contar uma coisa. Mas culpa dos conselheiros, que botam o cara lá depois para tirar e depois para cobrar o que ele deixou de dívida. Meu querido, não cobra nunca mais. Essa que é a verdade. Então, nós perdemos muito. A CBF mudou em relação à Copa do Brasil. A Copa Santa Catarina aí, ó, os clubes grandes vão ter que jogar, exceção aquele Criciúma que já está e Brusque também já está. Não precisa, não vão jogar. Mas os outros, se não tem Copa Santa Catarina, eles estão mortos, porque não tem dinheiro da CBF, que é dinheiro grande na conta, garantido. Então mudou muito o nosso futebol por má gestão dos clubes de Santa Catarina. O que o diga, né? Mas ver a situação do nosso marinheiro aqui, o Marcílio Dias, por conta dessas gestões temerárias. Poli, na Série C, o Brusque, como é que agora o classificado começa já no fim de semana aí a decidir a sua vida em mais 6 jogos para retornar uma Série B de Campeonato Brasileiro? O CT do Brusque é um CT comum do comum. O Brusque não tem estádio, mas sabe contratar. Sabe contratar. Danilo Resini, o André, o apoio foi importante até então do Luciano Hang da Avan. Sabe contratar. É saber contratar. O Brusque é a grata surpresa. Eu duvido que um torcedor do Brusque diria, não, nós vamos classificar entre os 8 e vamos ser líder. O Brusque foi líder uma boa parte aí da Série C. O Brusque nos orgulhou, o futebol catarinense, está aí perto de voltar para a Série B do Brasileiro. O estádio é do Carlos Renault, naquelas condições que todo mundo joga, até o Barra agora, que não conseguiu liberar o estádio do Marcílio, vai jogar lá esse primeiro jogo inicial da Copa Santa Catarina. Não tem uma arena na cidade, Brusque é a cidade rica, a região, já deveria ter uma arena, não tem. Então, parabéns ao Brusque, a grata surpresa da Série C esse ano. A vergonha e o vexame, claro, o Figueirense. E nós vamos falar agora. Figueirense, 16º colocado e ficou... Bateu na trave. Bateu na trave. Se fosse a defesa do goleirão lá, a Série D era uma Thiago realidade. Gonçalves. Se não fosse a defesa dele, seria a Série D do brasileiro. Aí é só botar o prego no caixão e deu. Não tem como escapar. É muito difícil voltar. E para nós aqui dos emergentes, fazer sinal da cruz, que era mais um incomodando por uma vaga na Série D. Então, a Série D, como tu falou, esperava mais do Concórdia, pifou, né? Ercílio Luz sempre chega, nunca avança, né? Mas está ali, está indo. É frio. Seria o pé frio? Falta o estádio novo do Ercílio, que vai sair ainda, né? Mas é isso, temos que melhorar muito. O Figueirense foi uma decepção, né?
por má gestão, Conselho Deliberativo, eles botaram a Elephant por 85 votos a 2. Depois, por 300 votos, aceitaram a venda, se for o caso, não a venda, colocaram como bem a penhora do estádio Orlando Scarpelli. Aí não deu certo, aí dá bem aquele empréstimo da Jaiva Investimentos, que não pagou nem a primeira parcela integral da recuperação judicial. Tu acha que eles vão pagar 20 prestações em dia da Jaiva Investimentos? Estava na cara que o estádio ia para o pau. Isso é igual o cara ter um carro financiado. Tu já está ali cambaleando, já não paga o aluguel, já falta uma continha do colégio do filho, alguém não vai receber, daqui a pouco penhora o teu carro. Figueirense ia ser a mesma coisa. Não pagou a primeira prestação inteira da recuperação extrajudicial, vai ser julgado de novo agora dia 14 de setembro. Dirigentes, a ideia da SAF não era errada. Escolheram as pessoas erradas, não fui eu que escolhi. Nunca ouvi falar no Alex Bourgeois, no Cláudio Vernalha. O Cláudio Honigman era conhecidinho pelo rolo lá do Barcelona, com o Roussel, lá o ex-presidente. Mas o Figueirense deu para esse pessoal que nem o Figueirense sabia. Então, complicou, afundou e quase cai para a Série D. Ia ser muito complicado. Ah, mas melhorou? O que melhorou, meu querido? Está devendo 200 milhões. 4 anos de Série C. Série C não tem ajuda nenhuma da CBF, é uma merrequinha que eles dão. O Figueirense hoje, para ter um elenco do tamanho do clube, do que a torcida quer, gasta R$ 1 milhão mês. Não entra isso no clube, então ele já vai aumentar mais a dívida. Isso é mais rolo para frente. E ainda bem que não caiu para D. Mas a C ainda é um problema sério para o Figueirense. Que não tem Copa do Brasil, que vai tentar agora ser campeão da Copinha, e que não tem calendário nacional bom para o ano que vem. Porque a Série C não pode ser bom. Com certeza, ainda mais para um Figueirense, né? E os nossos emergentes, Polidoro? Nós tivemos o Barra conseguindo uma vaga para a Série D do ano que vem, do Campeonato Brasileiro. E nós temos o Marcílio Dias e o Joinville, que mais uma vez vão ficar sem calendário nacional. São duas vitrines do futebol catarinense, são duas marcas fortes do futebol catarinense, mas sem calendário nacional para a próxima temporada. E, claro, nós temos os outros emergentes, o Ercílio Luz, o Concórdia, né? Enfim, como é que tu vê essa... E, claro, agora chegando para a Série A, o Nação e o Internacional de Lages. O Marcílio Dias, ele bateu na trave nos últimos anos, quando ele tinha chances de ter competições melhores, títulos. Marcílio precisa de um título urgente, de qualidade, de representatividade, de relevância, para poder justificar e ajudar e melhorar o que a diretoria vem fazendo. São os guerreiros que estão fazendo no Marcílio Dias. O Joinville é uma tristeza, conheço bem o presidente D'Artagnan, sei da luta deles, pegaram o clube arrebentado, briga entre empresários joinvilenses de valor lá, mas que se brigaram e quem sofreu? O clube. Tem uma grande torcida do Joinville, é um clube grande de Santa Catarina, tem história. Joinville tem Série B do Brasileiro. Joinville eu acompanhei no Ernestão, aqueles grandes times, eu estava lá, eu e o Roberto transmitindo pela TV Cultura. Então é uma tristeza ver o Joinville hoje patinando, guerreando para sobreviver, esperando alguma coisa boa no futuro. Desses todos que tu citou, eu vou chamar atenção para um clube, Barra Futebol Clube. Está organizado, vai fazer um baita de um estádio, tem uma parceria com o Hoffenheim da Alemanha. Não desmereçam Barra. Já está negociando jogador guri novo agora, que vai render dinheiro para frente. Está mandando vários jogadores para a Alemanha. É uma parceria séria. A hora que eles tiverem um estádio top, um ônibus próprio, concentração, CT, ninguém vai segurar o Barra. É um clube do futuro. Ah, mas não tem torcida. Faz. A torcida faz com título. A partir do momento que a juventude da cidade começar a se espelhar no Barra, ele começa a ter torcida. É o caso do Nação, que é um clube novo de Joinville,
de empresários. E está aí, ó. Já tem o primeiro título profissional, não tem estádio, não tem o CT, mas vai voltar. O Inter de Lages é de outro guerreiro, Christopher Nunes, sempre com dificuldades, mas lá a prefeitura ajuda. Tem o Vidal Ramos Júnior, a FME ajuda com reforma, eles vão fazer agora iluminação nova, vão trocar o gramado. É legal quando a prefeitura ajuda, porque é uma forma de lazer da cidade. Tem gente que é contra a prefeitura botar dinheiro em clube profissional. Mas qual lazer que a cidade dá? Se o clube da cidade leva os torcedores para o estádio. Às vezes, gente, tem gente na cidade que só tem lazer o futebol. Não pode pagar outra coisa, não pode viajar fora do estado ou do Brasil. A alegria dele é ir para o campo, torcer para o time de coração. Então, a prefeitura, dentro da legalidade, pode sim ajudar o clube. Aqui em Floripa é complicado, tem que dar para dois. Se tiver uma verba, tem que dividir entre Figueirense e Avaí. Mas Inter de Lages, Itajaí, agora tem... Bom, tem o Camboriú aí pertinho, né? Mas são cidades próximas, irmãs. Como aqui é Palhoça, Guarani. Mas assim, a prefeitura de Chapecó, a Arena Condá é do município, né? Foi feita pelo município. A prefeitura de Chapecó, lá do João Rodrigues, o prefeito da época, ajudou muito a Chapecoense. O estádio é do Estádio Municipal Índio Condá. Então, vale a pena ajudar a Chape. Então, por tudo isso, acredito num clube emergente de momento, Barra, que deve realmente ser o clube do futuro. Com certeza. E agora, começando a Copa Santa Catarina, Polidoro. Aí com participação de Avaí, Chapecoense e Figueirense, porque não conseguiram morder uma vaga na Copa do Brasil. Marcílio Dias buscando o tri biconsecutivo, né? E as demais equipes também querendo seu lugar ao sol, né? A competição esse ano ela ganhou muita importância, porque a CBF nos deu uma pernada, o nosso futebol também caiu, perdemos espaço no ranking das federações e perdemos espaço nos clubes. A federação não tem culpa da má gestão nos clubes. Aí é com os clubes, que se eles melhoram, a federação também cresce. Porque a federação não joga. Quem joga são os clubes. Mas tem torcedor que mete porrada na federação. Ah, se o Delfim tivesse vindo. Claro, o Delfim é mais guerreiro, tinha toda a experiência. O Rubinho foi aprendendo com o carro andando. Mas o Rubinho não tem interferência na gestão dos clubes. O Rubinho não tem culpa que conselheiros botam qualquer um na presidência. Aí não, né? Vamos dividir o joio do trigo. Agora, a tendência é termos uma grande competição. E só vai o campeão para a Copa do Brasil. Vamos ver o que eles podem apresentar, mas são 9 rodadas na primeira fase, dos 10 passam os 4 primeiros, aí joga primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, e vão para a decisão do título também ida e volta. Primeiro turno, primeira fase, é turno único, não tem ida e volta. Vamos ver, meu amigo, vamos ver o que vai dar aí, porque é uma incógnita. Porque o Chapecoense está jogando a Série B, está brigando para não cair. Avaí, igual. Os outros vão tentar reforçar, mas também não tem bala na agulha. A maioria vai jogar com sub-20, sub-23. Vamos ver o que vai dar. Não dá para dizer assim, quem é o favorito? Não sei. Tem que ver o que Avaí e Figueirense vão jogar. O Figueirense está fora aí agora, só tem a copinha. O que a Chapecoense vai jogar? Vai com o time principal? Acho que não. Vai jogar com o time que está disputando jogos treinos. Mas na reta final pode botar os melhores. Vamos ver. Vai valer a pena cobrir essa competição. Recentemente, Polidoro, a gente perdeu um dos ícones da imprensa catarinense, identificado com o Avaí, Miguel Livramento, um cara que trabalhou bastante tempo com ele. Como é que... Falar o quê do Miguelzinho? Ele era autêntico, muita gente não gostava das críticas, algumas confusões a gente já se meteu, eu também ajudei a separar, evitei brigas. Conta pro bonequinho aqui. Conta pro bonequinho. Ele tinha várias frases famosas, né? Não quero papo contigo. Não é isso. Vai de táxi, volta de patinete, ou seja, o lateral vai e não marca, não volta para marcar, calça de veludo ou bumbum de fora, conta pro bonequinho.
se isso não é pênalti, minha avó na bicicleta. Qual a relação da avó com a bicicleta? Não tem relação nenhuma, mas ele deixou essa frase histórica. Ele falava, hoje eu quero só conversar com o Milhões Neto. Só quero papo com o Milhões Neto. Contigo, com o Eladio, eu não quero papo. Então ele, um grande nome da nossa imprensa, ele era autêntico, não era traíra, não era de duas caras, ele era aquilo. Dizia na tua cara, se não gostasse, problema é teu. Então, é um baixinho, deixa saudades. Deve ser homenageado, tem que ser homenageado em breve, com o nome de rua, de elevado, tem que ser alguma coisa boa, relevante. Algum prêmio, alguma coisa que seja bacana da grandeza, do tamanho do Miguel Livramento como profissional, que ele era baixinho, né? Bem pequenininho. Aí ele só tinha carro grande e mulher alta. Eu falei assim, ô Miguel, não é muito alta para ti, não? Baixinho gosta de coisa grande. Aí era carro grande, mulher alta, e ele, muito engraçado, deixa saudade realmente do nosso Miguel Livramento. Polidoro, a gente aqui do canal Oliveira Esportes, a gente agradece demais a tua participação aqui. Nós também estamos na Rádio Web Digital, todo sábado aqui também. Sexta-feira a gente manda para o ar o nosso Papo Esportivo. Te agradecendo a disponibilidade da gente bater esse papo, com certeza teria margem para muito papo, né? E a gente te agradece aí a disponibilidade e não ressabi, volte mais vezes aqui. O Polidoro, a gente já fez a participação dele em alguns programas aqui, como o nosso Bate-Bola aqui, que também é um programa que a gente fala de futebol, né? Mas foi aquela participação esporádica ali, aquela participação de momento, e a gente agradece então aqui a tua disponibilidade de passar esse tempo com a gente aqui, falando sobre futebol catarinense, sobre a tua carreira também aí dentro do jornalismo esportivo. Eu que agradeço, obrigado Eduardo, parabéns aí pelo teu trabalho, também divulgando aí o futebol catarinense, a região, isso é muito importante. E estamos à disposição. Futebol é a nossa paixão, é o que eu digo sempre, e a gente faz com prazer, né? Daí fica bem feito. E tem que ser o máximo profissional possível e informar, seja notícia boa ou ruim, ao torcedor em geral. Um abraço a todos, obrigado e bom final de semana. Valeu, Eduardo, um abração. Abraço, Polidoro Júnior, falando com a gente aqui no Papo Esportivo, aqui no canal Oliveira Esportes, na Rádio Web Digital. Te inscreve no canal, ativa o sininho, receba as notificações com os nossos conteúdos, os nossos programas, enfim, as nossas transmissões esportivas, Copa Santa Catarina começando, também demais competições que a gente mostra aqui em imagem ou sem imagem, a gente está sempre aqui cobrindo o nosso esporte, nosso futebol também. Papo Esportivo, na Rádio Web Digital, todo sábado, 11 horas da manhã, às 9 da manhã, no domingo também, sempre curtindo aí um bom bate-papo com personalidades do esporte local, nacional e internacional. O nosso Papo Esportivo vai, mas volta aqui na programação do canal Oliveira Esportes da Rádio Web Digital. Um grande abraço a todos, até o próximo programa. Voltaremos!